irmão santo e amado de Jesus, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós que iniciamos na semana passada uma nova série falando a respeito do pecado. Os primeiros vídeos do nosso projeto, nós abordamos os temas a respeito da criação do mundo, né? Falamos da finalidade de Deus ao nos criar, da finalidade da nossa vida, enfim. Depois disso, nós partimos para esta série sobre o pecado. No vídeo anterior, nós falávamos a respeito da origem do pecado. E hoje nós iremos falar das consequências do pecado. Eu só queria fazer uma correção antes. Eu queria dizer que eu refiz aqui as contas, né? Eu tinha falado que nós iríamos falar nessa série em 4 vídeos, né? Seria um mês para tratar desse tema, né, sobre o pecado, mas eu refiz aqui e vi que em 3 vídeos é o suficiente para nós tratarmos todos os assuntos relacionados ao pecado. Então, antes de falar a respeito das consequências do pecado, eu queria partilhar com você, meu amado e minha amada irmã, sobre o conceito do pecado. Porque, infelizmente, muitas pessoas por aí afora têm uma impressão errada, têm uma ideia totalmente absurda a respeito do pecado. Muitos por aí afora acham que o pecado é uma invenção da igreja. A igreja, uma instituição uma instituição perversa, né? A igreja é opressora, né? Uma instituição de tirania, né? Que quer oprimir. Então ela começa a colocar na cabeça das pessoas, os seus fiéis, um monte de regra, um monte de pode, não pode, isso pode, aquilo não pode. Então a igreja começa a falar para as pessoas, a ensinar as pessoas a respeito do pecado e começa a falar dos mandamentos, enfim, colocando sempre esta opressão nos seus fiéis. Infelizmente, é esta forma que a igreja é vista por muitos como uma instituição que oprime os seus fiéis. Muitos dizem, mas esse negócio de pecado, hoje os tempos mudaram, né? Não é mais bem assim. Antigamente isso existia, mas hoje não, os tempos são outros, hoje as coisas mudaram, afinal, né? A tecnologia, enfim, tantas outras coisas que surgiram, não é mais desse jeito não, isso é passado, isso é coisa velha, né? As coisas mudaram. Querido, eu queria dizer que não, as coisas não mudaram, porque a verdade das coisas não está na ideia das pessoas, não está no conceito, não está na visão, da forma de ver, não. A verdade está contida no ser das coisas, no fato de ser. Por exemplo, para você entender melhor, eu vou dar um exemplo. Aquilo que fazia mal, aquilo que ofendia a Deus, aquilo que feria a nossa dignidade humana há 1000 anos atrás, continua ofendendo hoje e vai continuar ofendendo sempre. Se você pega, por exemplo, um exemplo mais fácil, se a gente pega, por exemplo, um veneno, que a ciência descobriu com o tempo que aquela substância era venenosa, mesmo antes da ciência descobrir que aquela substância era venenosa, se alguém entrasse em contato com aquela substância, iria se prejudicar, iria ter a saúde prejudicada. Por quê? Porque não está na ideia, não está no fato de saber ou não, está no fato do ser. Aquela substância é venenosa e ela vai fazer mal e pronto, acabou. O pecado é da mesma forma, amados. Aquilo que ofende a Deus vai continuar ofendendo, independente se eu acredito ou se eu não acredito, vai ofender a Deus e vai ferir a minha dignidade, vai ferir os meus relacionamentos com as pessoas, com os meus irmãos, né? Então nós precisamos ter essa consciência de que o pecado não é uma invenção da igreja, não é a igreja que fica dizendo isso é pecado, isso não é, enchendo a cabeça do povo de regra. Não. A regra, ela está no ser, a verdade de cada coisa. Tudo tem sua verdade. A verdade está lá, no ser das coisas. As coisas são assim. O pecado é assim, ele ofende a Deus e fere a nossa dignidade e nada pode mudar isso. Nada pode mudar isso. Precisamos ter essa consciência para entendermos as consequências do pecado. Nós não podemos brincar com o pecado porque o pecado mata. E é justamente isso que nós vamos ver. As consequências do pecado.
Lembra lá no livro do Gênesis, no capítulo 3? Se você quiser depois fazer uma leitura do capítulo inteiro, do capítulo 3, é muito interessante, né? Nós não vamos fazer isso aqui por conta do tempo. Mas nós vamos ver lá o diálogo de Deus quando o homem peca, quando Adão e Eva eles pecam, né? Deus começa um diálogo. Primeiro começa o diálogo com a serpente, depois vai o diálogo com Adão, com Eva, e começa a dizer as consequências do pecado. A mulher agora, por causa, como castigo, né? Como consequência, ela agora vai ter dores no parto, vai multiplicar as dores do parto. O homem, para poder se sustentar, para poder sustentar a sua família, vai ter que trabalhar com duro suor, né? As duras penas, vai ter que conseguir o sustento. A terra é amaldiçoada, né? A partir do homem, do pecado do homem, como diz lá no livro do Gênesis. Então as consequências, é difícil, vai ser labuta, vai ser complicado, né? Não é nada mais fácil, o sofrimento começa a entrar, né? O sofrimento começa a entrar na vida do homem, as dores, os problemas, as adversidades começam a entrar na vida do homem, na vida da humanidade. Daí Deus fala que nós somos pó e para o pó nós retornaremos. Então a realidade da morte, como nós já vimos anteriormente, Deus não nos sonhou para a morte, embora a morte faça parte da nossa realidade humana, né? Mas Deus não nos sonhou para a morte. A morte ela entra como consequência do pecado, como consequência do pecado. Então, diante de tudo isso, que nós já vimos, né? Está lá no livro do Gênesis, e se nós olharmos para a nossa vida, nós enxergamos, né, na nossa vida as consequências do pecado. O pecado fere o relacionamento das pessoas em si, o pecado fere a muita coisa, né? A convivência dentro de casa, na família, o pecado fere o senso de justiça das pessoas, enfim, tantas e outras coisas que o pecado fere, que o pecado destrói na sociedade, no coração do homem. Mas eu queria falar aqui não somente dessas consequências humanas, né, dessas consequências sociais, mas eu queria aqui falar principalmente das consequências espirituais. Esse é o grande problema. É o grande problema. Porque veja, se nós contarmos com a graça de Deus, né, os problemas, os sofrimentos, as dores, a gente tira de leite, né? A gente agarra a cruz de Cristo, renuncia a nós mesmos, carrega a nossa cruz, pronto. Com a graça de Deus a gente tem uma vida santa e a gente consegue viver, consegue ultrapassar todas as barreiras, consegue vencer as dificuldades. Mas o que nos preocupa aqui é espiritualmente. O que nos preocupa aqui são essas consequências espirituais, né, do pecado que nos matam. E tem muitas pessoas por aí fora que estão vivas, mas que ao mesmo tempo estão mortas. Interiormente estão mortas. Na alma estão mortas. Pessoas que estão entregues ao pecado estão colhendo essa consequência da morte, do sofrimento, de uma vida lastimável. Então veja, existem consequências na vida humana, nas coisas, sim. No nosso dia a dia, sim. Mas a pior de todas as consequências do pecado é esta ruptura que nós temos com Deus. O pecado nos separa. Veja, não é Deus que deixa de nos amar na sua infinita bondade, nem que nos perdoar. Somos nós que, quando decidimos pecar, estamos nos afastando de Deus. O pecado é isso, é uma ofensa que nós fazemos a Deus, que muitas vezes pode nos separar de Deus, nos tirar e nos roubar a comunhão. Interessante que lá no livro do Gênesis fala que depois do pecado o homem é expulso do paraíso. A humanidade agora não tem mais acesso a Deus, não tem mais acesso. Existem 2 querubins gigantes fazendo a guarda do jardim do Éden. Ninguém pode entrar, ninguém mais pode entrar. O homem é expulso do paraíso, é privado da graça de Deus, não se entra mais na presença de Deus. É lógico que nós hoje sabemos que Jesus nos salvou, fomos libertos do poder do pecado, do poder das trevas, do poder de Satanás. Fomos libertos, mas as consequências ainda ficam. Deus nos perdoou, Ele morreu na cruz por nos amar. Nós vamos ver isso na sequência das nossas catequeses. Nós vamos aprofundar mais nessas questões. Mas veja, estamos chegando já, né? Inclusive no tempo da Quaresma, Semana Santa, enfim. Nós vamos viver tudo no seu tempo. Mas mesmo Deus nos perdoando,
as consequências do pecado continuam. Diz o catecismo da igreja, veja bem, que existe uma concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? É aquilo que nós convivemos. Na nossa própria carne, nós convivemos com esta inclinação ao pecado. O nosso corpo, o nosso ser, a nossa alma está inclinada ao mal. Está inclinada ao pecado, à desobediência a Deus. E nós precisamos lutar. E nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos entrar no combate espiritual para vencermos o pecado, que está à nossa espreita e que tenta uma brecha para nos destruir. Nós temos que ser vigilantes, sóbrios, nós temos que orar, nós temos que ter uma postura diferente, uma postura espiritual para vencermos o pecado. Entenda essa profundidade. Nós precisamos entender que, mesmo Deus nos perdoando, existe uma consequência. O salário do pecado é a morte. É isso que está escrito aqui, eu quero partilhar com você na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. As consequências do pecado, né? O salário, aquilo que vem do pecado é a morte. O pecado nos autodestrói. O pecado nos tira, nos rouba de Deus. E nós precisamos lutar contra o pecado. Muitas vezes a nossa luta vai ser uma luta direta. Nós vamos bater de frente com o pecado. Mas muitas vezes também a nossa luta será fugir. Não por covardia, nós iremos fugir das situações que nos levam a pecar. Porque nós sabemos que Satanás é mais forte. Não vamos medir força com ele. Ele é mais forte que nós. Mas jamais é mais forte que Deus. Então, irmãos e irmãs, nós que estamos convivendo com a concupiscência da carne, nós que estamos tocando nos fins dos tempos, tenhamos essa confiança em Deus, porque o pecado tira, é como diz o catecismo, aqui no número 397, diz que todo pecado, daí em diante, ou seja, do pecado original em diante, todo pecado é uma desobediência a Deus e uma falta de confiança na sua bondade. Todo pecado nos causa isso. Nós deixamos de confiar em Deus. Por isso, assistindo esse vídeo, que você possa receber no seu coração esta confiança em Deus, porque o Senhor nos salvou. Enquanto as consequências do pecado é a morte, o dom, o presente, a dádiva de Deus é a vida eterna. Fujamos do pecado e busquemos o Senhor, a sua graça, o seu perdão. Ele nos ama e nos acolhe. Ele está de braços abertos para te receber. Fique na paz, tenha uma semana abençoada. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal, tá bom? Faça um comentário, deixe sua dúvida, enfim, partilhe conosco a sua experiência e nós estamos juntos. Fique com Deus, fique na paz. Até a semana que vem nós iremos concluir esta série. Até mais. Salve Maria Imaculada.